justo lá na terra vai sumindo, o crente vai à sua casa para orar, e todos juntos começam a clamar, e suas bênçãos Deus começa a derramar, juntos já começam a clamar. Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos concedido para que pudéssemos estar fazendo mais essa transmissão, pregando a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, para que Deus possa nos dar inspiração divina para transmitirmos a mensagem do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogo a tua bênção, a tua graça, a unção gloriosa do Espírito Santo, para que nós possamos transmitir a tua mensagem sob a tua unção, sob a inspiração do Senhor. Aplica em nossos corações, meu Pai, a tua santa palavra. Amém. Meus amigos, nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor, e eu quero ler juntamente com vocês no capítulo 2 do Evangelho segundo São Marcos. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoava em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, aqui nós vemos mais um grande milagre que Jesus realizou. Ele estava ainda na casa do apóstolo Pedro, na casa da sogra de Pedro. E ali ajuntou-se uma grande multidão quando ele estava em casa. Uma multidão muito grande veio naquela casa
E Jesus então começou a ensinar. E a casa foi enchendo, vinha um, vinha outro, doentes, pessoas para ouvir a palavra de Deus, vinha e veio também escribas, fariseus, e eles vinham para observar o que Jesus estava fazendo. A fama de Jesus era bem grande, aonde ele estava tinha pessoas doentes, chegavam doentes, saíam curados, chegavam pessoas endemoniadas, eram libertos, e enfim, grandes milagres aconteciam, e acontecem ainda, aonde está o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que, naquele momento, 4 pessoas que tinham um amigo que estava paralisado em uma cama, eles tiveram fé que se eles conseguissem levar aquele homem diante de Jesus Cristo, aquele homem paralítico iria ser curado. E eles então começaram a pôr em prática a sua fé. E a Bíblia nos diz que eles então pegaram aquele homem junto com aquele leito, mas não puderam nem se aproximar de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que estava tão cheia aquela casa que nem perto da porta, nem junto da porta cabiam mais pessoas. Grande dificuldade. Então eles vendo aquela dificuldade, não conseguiram levar o homem perto de Jesus Cristo, mas eles não desanimaram. A fé, irmãos, é poderosa quando ela tem obras, não é? Como é que nós demonstramos a fé? A fé, quando ela não tem obra, é uma fé que não opera, é uma fé morta, é uma fé que não produz. Então, a fé, diz o apóstolo Tiago, que a fé sem obras é uma fé morta. Você não pode dizer nada que recebeu pela fé, porque não tem obras para apresentar a fé que essa pessoa tem. Mas eles não desanimaram, já que não dá para ir pela porta, mas nós acreditamos. Esse homem vai ser curado. Você vai ser curado, meu amigo. Você vai sair andando. Jesus vai te curar. E eles mesmos, irmãos, tinham essa fé poderosa dentro de si. Porque se eles não tivessem uma fé tão forte, eles não faziam esse esforço de levar aquele homem em cima do telhado para descê-lo diante de Jesus Cristo por um buraco que fez no telhado. Eles não teriam feito esse esforço se eles não acreditassem que Jesus ia fazer esse milagre. Mas eles tinham essa fé forte, poderosa. E a Bíblia diz que aqueles homens então subiram ao telhado, abriram o telhado, descobriram o telhado, bem onde estava Jesus Cristo. Fizeram um buraco e baixaram aquele leito, aquela cama em que estava aquele paralítico. Se fosse nos nossos dias, podia ter filmado, não é? Podia ter fotografado aquela cena, vendo aquelas pessoas olhando para cima, vendo aqueles homens abrindo aquele buraco no telhado, e para subir com aquela cama, eu acredito que tiveram que amarrar aquela corda, com corda, e foi um grande trabalho. A fé, irmãos, faz com que nós movimentamos.
Então aqueles homens, aqueles 4, não desistiram. E não teve um para desanimar, dizer, não, eu não vou. Nós já fizemos o que podíamos. Trouxemos até aqui, ele não pôde entrar, então, bom, agora não dá para fazer mais nada. Mas eles não desistiram. Eles estavam, sim, dispostos a levar aquele homem diante de Jesus Cristo. E eles tinham a esperança. Não é? A fé e a esperança andam junto. Eles tinham a esperança que aquele homem ia andar, aquele homem ia ser curado. Então, com muito trabalho, uma fé poderosa faz a gente movimentar. Uma fé em Jesus Cristo faz com que nós saímos do lugar em que estamos parados e movimentamos pela força da fé em Jesus Cristo. E eles então levaram aquele homem e abriram aquele telhado. O povo estava olhando. O povo, talvez muito assustado, de repente eles vêm e baixando aquele leito, aquele homem naquela cama, paralítico, sendo baixado diante de Jesus Cristo. Aleluia! E Jesus viu a fé deles. A Bíblia diz que Jesus Cristo, vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles homens, que nada ia detê-los, e não pôde deter, quando Jesus viu a fé daquele homem, daqueles 4 homens, e ainda daquele que estava sobre aquela cama, ele disse para o paralítico, olha, a fé de vocês é muito grande, né? E disse para o paralítico, perdoados estão os teus pecados. Olha, os seus pecados estão perdoados. E o que aconteceu? Imediatamente, os escribas que estavam assentados começaram a razoar, a pensar, a meditar em seus corações e a dizer, quem é esse que está falando blasfêmia? Blasfêmia, insultando a Deus, falando coisas que não é, blasfemando, desfazendo de Deus. Por que que esse homem diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Irmãos, entre tantas coisas que Jesus fez, curar, ressuscitar os mortos, operar milagres, curar cegos, limpar os leprosos, fazer mudo falar, abrir os olhos dos cegos, mas, acima de tudo, apesar de os fariseus, os escribas, terem inveja de Jesus Cristo, criticar a Jesus, mas ainda a coisa que eles acharam mais terrível foi quando Jesus diz que perdoa pecados. Porque perdoar pecado, irmãos, é uma coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode perdoar pecado. E quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, por que que aqueles escribas diz que Jesus está blasfemando? Porque Jesus está se colocando no lugar de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou Deus para perdoar pecado. Eu sou quem pode perdoar o pecado. Então aqueles escribas disseram, Jesus está blasfemando, ele só está blasfemando. Ele não pode perdoar pecado porque ele não é Deus. Irmãos, isso é uma das maiores provas que Jesus é Deus. Porque só Deus pode perdoar pecado.
Por isso que os escribas disseram que Jesus estava blasfemando. Mas Jesus, então, conhecendo o espírito, o pensamento daquelas pessoas, que eles estavam assim arrazoavam entre si, ele disse: por que vocês estão arrazoando, pensando em vossos corações sobre essas coisas? Por quê? Por que vocês estão achando que eu estou blasfemando quando eu estou dizendo que o pecado desse homem está perdoado? Eu quero dizer para vocês, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Qual é mais difícil? Qual é mais fácil? Curar ou perdoar os pecados? Bom, eles não podiam responder nada, porque eles nunca puderam fazer nada por ninguém. Na verdade, eles não tinham esse conhecimento íntimo com Deus. Ora, Jesus disse para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar o pecado sobre essa terra. Que eu posso perdoar pecado. Em outras palavras, que eu sou Deus que perdoa o pecado. Então ele disse: a ti te digo, disse para o paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus. Nunca tal vimos. Meus amigos, entre tantos milagres que Jesus fez, dominou o mar, expulsou tantos demônios, mas há duas coisas que mais os escribas e os fariseus temiam de Jesus Cristo e achavam que era uma blasfêmia. É quando Jesus dizia que perdoava pecado e quando ele recebia adoração. Porque essas duas coisas só Deus pode receber. Só Deus pode perdoar pecado e ser adorado. Os apóstolos, eles falavam a respeito de Jesus perdoar os pecados. Em Atos capítulo 10, versículo 43, a Bíblia nos diz que Pedro está na casa de Cornélio, está falando a respeito de Jesus Cristo, da sua obra gloriosa, e ele diz o seguinte: a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crer receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Os pecados só podem ser perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus. Ninguém pode tirar o pecado, a não ser Jesus, pelo seu sacrifício. Por isso que, além de recebermos os milagres que Jesus nos dá nessa terra, além de nós recebermos as maravilhas, mas isso é coisa que fica aqui. E nós temos que receber o perdão dos pecados por Jesus Cristo. Porque se nós não recebermos o perdão dos pecados, nós não teríamos salvação. Quem não recebe perdão dos pecados pelo sacrifício de Jesus estará perdido. Agora o pecado, você diz: eu quero que Jesus perdoe meus pecados. Entre aqueles que ainda dizem: mas todos são pecadores. Todos mesmos são pecadores. Mas há aqueles que já foram perdoados por Jesus Cristo. Agora, só há uma forma de ser perdoados por Jesus. É quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador.
quando nós confessamos a Ele como nosso Salvador, quando nós cremos nele, no seu sacrifício, no seu sangue vertido na cruz do Calvário, quando nós aceitamos a Ele, naquele dia em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então foi ali que Ele perdoou nossos pecados, levou sobre si as nossas culpas e nos deu um coração limpo, puro de todo pecado. Agora, quando uma pessoa não aceita Jesus, quando uma pessoa não aceita o sacrifício de Jesus como seu Salvador, o sacrifício do seu sangue que pode remir, pagar o preço do pecado, do perdão, então não adianta a pessoa dizer, meu Deus, me perdoa, Jesus Cristo me perdoa. Se uma pessoa pudesse ouvir a voz de Deus, quando dizer para Deus, ó Deus, perdoa meus pecados, ouviriam Deus dizer assim, vai falar com Jesus, aceite Ele como Salvador, Ele é o único que pode perdoar. Então a pessoa chega-se para Jesus Cristo, eu aceito Jesus o Senhor como meu Salvador, como aquele que levou sobre si os meus pecados, para dar-me o teu perdão, aceitando-o como meu Salvador. É a única forma de receber perdão dos pecados. Jesus Cristo e a Jesus, não é? A pessoa de Jesus Cristo, todos os profetas, todos falaram e ensinaram que eles receberão, todas as pessoas receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então é por isso que em várias partes das Escrituras, quando Jesus oferecia o seu perdão para aquelas pessoas que vinham para ele, vocês vão ler e ver que os escribas, os fariseus, diziam que Jesus estava blasfemando, porque é um atributo que só Deus pode fazer. Agora, uma outra coisa que eles também achavam que era uma blasfêmia contra Deus, é o que nós vamos ler no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2 e o versículo 11. É quando Jesus recebe adoração. Adorar, você não pode adorar uma imagem de escultura, você não pode adorar um anjo, você não pode adorar um apóstolo, você não pode adorar ninguém sobre essa terra e nem no céu, nem o anjo, por mais poderoso que ele possa ser, você não pode adorar. Esse atributo é só para Deus. Então, meus amigos, nós vemos que logo que Jesus nasceu, no capítulo 2 de São Mateus, e o versículo 11 diz assim, que os magos, não é? E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-o, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, incenso e mirra. Jesus começou a receber adoração desde criança, desde quando ele era recém-nascido, ele já recebeu adoração ali na sua cama, não é? Por quê, irmãos? Porque ele é Deus que se humanizou, aleluia, para vir nos salvar. E ele sempre recebeu adoração. Eu vou ler alguns versículos e depois nós vamos comentar. Quando Jesus ressuscitou, no capítulo 28, versículo 9, vou ler, que eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, que diz assim, e indo elas, né, as mulheres que estavam lá no sepulcro quando Jesus ressuscitou, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Adoraram a Jesus Cristo. Agora, meus amados irmãos, quando Jesus também aparece para os seus discípulos lá na Galileia, no versículo
17 dessa mesma leitura do capítulo 28 diz assim: e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando eles viram a Jesus Cristo, eles dobraram os seus joelhos e adoraram a Jesus Cristo. Mais um versículo eu vou ler, capítulo 9, versículo 18 de São Mateus, que diz o seguinte: e dizendo ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhes as tuas mãos e ela viverá. Ele chegou e adorou a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Meus amados irmãos, ou nós cremos que Jesus é Deus, eu creio, acredito que você crê também, mas há duas coisas: ou cremos que Jesus é Deus, ou então ele é um impostor, fazendo coisa que ele não pode, perdoar pecado e receber adoração. É os dois atributos que só Deus pode fazer. Há milagres que Deus, através de profetas, fizeram. Por exemplo, Elias, sob a unção de Deus, o próprio Espírito de Jesus em Elias, ele ressuscitou o filho daquela viúva. Eliseu ressuscitou o filho daquela sunamita. Nós vemos algumas ressurreições na Bíblia, mas você não vê nenhum deles recebendo adoração. Você não vê nenhum deles perdoando pecados. Por quê? Porque quando eles faziam aqueles milagres, não era o poder que vinha dele. Não, a fonte era sempre Jesus, não é? Deus, o Espírito Santo. Mas aqui nós vemos o próprio Jesus. Ele fez os milagres e fez coisa que nunca ninguém ofereceu, que foi perdão de pecado e receber a adoração. Quando a Bíblia nos diz que Cornélio, ao receber o apóstolo Pedro em sua casa, ele quer adorar, mas Pedro levanta-o e diz: não, eu sou homem, não me adora, adora a Deus. Porque não se pode receber adoração, porque se receber adoração é impostor, é embuste, é engano. Agora Jesus recebeu a adoração. O que você acha? Ele é impostor ou ele é Deus? Ele engana ou ele é Deus? É claro que ele é Deus. Aleluia! Ele perdoa pecado, ele recebe adoração, coisa que ninguém fez. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo João, quando ele estava tendo aquelas visões, lá quando estava na ilha, teve muitas visões, coisas muito gloriosas ele viu. E tinha um anjo que mostrava para ele, aleluia! Era um anjo muito glorioso, irmãos, era um anjo especial, cheio de glória, tinha a glória que Deus colocou naquele anjo, era muito grande. E a Bíblia diz que o apóstolo João, diante da glória daquele anjo, ele quis adorar aquele anjo. No capítulo 22 do Apocalipse, diz o seguinte, a partir do versículo 6. E disse-me essas coisas, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Aleluia! Irmãos, então nós temos grande prazer e satisfação
de pregar a respeito de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Ele que veio, se humanizou, por isso a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte e a morte de cruz. Agora, irmãos, nós conhecemos a Jesus Cristo. Quando nós conhecemos ele? Quando ele se humilhou. Quando ele se fez homem. Nós conhecemos a Jesus que nasceu na manjedoura. Você pode dizer, mas e antes? Antes ele não era Jesus, ele era Deus. Antes ele era Deus. Ele tornou-se Jesus, teve o nome de Jesus quando nasceu de Maria. Foi quando o anjo disse, o que há de nascer de você é fruto do Espírito Santo, você vai pôr o nome nele de Jesus. Então, Jesus Cristo foi o nome que ele recebeu humano, mas antes dele nascer, aonde ele estava? Quem era ele? Deus com o Pai. Então, você sabe que adora Jesus Cristo, serve a Deus com alegria. Então, irmãos e irmãs, levanta a tua cabeça, mesmo diante de problema e dificuldade, o nosso Deus é vencedor. Jesus diz, eu venci. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Nós seguimos o vencedor, o Deus Todo-Poderoso, que nesse momento tem uma bênção para você, tem uma bênção para mim, tem uma bênção para todos aqueles que pedirem. Esses homens, não é que nós lemos aqui, eles tiveram fé, levaram o paralítico diante de Jesus Cristo, quebraram, abriram um buraco no telhado, desceram o paralítico diante de Jesus, mas eles não levaram mais a cama com o paralítico em cima. Aquele paralítico estava andando, glorificando a Deus e com seus pecados perdoados por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre os teus servos, as tuas servas, sobre aqueles, meu Pai, que ainda não tiveram esse encontro glorioso com o Senhor, mas que agora, ao ouvir esta mensagem, possa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai, dai a vitória para todos os teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Amém. Aleluia. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe meus amigos. Sou grato a Deus por você que está nos ouvindo através da Rádio Ops, você que nos acompanha a nossa transmissão, você também que nos acompanha no YouTube, lá no nosso canal, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. E ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Vê, meus amados irmãos e amigos, o nosso desejo é falar a palavra de Deus. Deus te abençoe e, se Deus nos permitir, amanhã estaremos novamente aqui a partir das 18 horas para transmitir uma mensagem de Deus. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Aleluia! Deus te abençoe e a paz do Senhor.